Esse período de pandemia, ele, de uma certa maneira, complicou a nossa vida em termos de sequência de estudos, não é? Porque a gente começou no início do ano, era o último rodízio daqueles temas que nós estudávamos na EBD, a lei de Deus. Qual era o outro tema? A mensagem de Isaías, não é isso? E o outro qual era? Do Egito a Canaã. Né? Então eram esses três temas que a gente estava estudando. A gente estava no último rodízio. Né? Eu mesmo na minha sala, eu acho que a gente parou na quinta ou sexta lição, que era justamente sobre a lei de Deus. Quando a gente parou, aí a ideia que a gente tinha era que ia ser um mês, né? No máximo e tal. Então eu fui por outro caminho. Peguei uma temática lá de 2 Coríntios e a gente trabalhou um pouquinho. Depois veio a parceria com Souza e a coisa ficou mais longa e a gente trabalhou Apocalipse e aquela coisa toda. No mês de julho, a gente também aproveitou ainda a virtualidade e eu convidei alguns colegas para estar com a gente. E agora em agosto, né, os primeiros 2 domingos, o seminarista Willis esteve com a gente, então trabalhou aí uma temática. E eu fiquei nessa questão, né, de iniciar ou de dar continuidade ao assunto, mas aí seria mais o assunto da minha turma que não tinha visto ainda. Os demais que já tinham visto ia ser aquela coisa repetitiva, não é? Enfim, e aí eu analisei um pouquinho, refleti sobre aquilo que a gente poderia ir trabalhando, né, até quando as coisas melhorarem mais e a gente tiver possibilidade de dividir em salas, não é? Porque esse é o formato mesmo ideal para a escola bíblica dominical. É a gente em sala, ali mais próximo, mais junto, onde a gente pode interagir, tirar as dúvidas, enfim. Mas a gente vai trabalhar durante um período longo dessa maneira, até quando houver a liberação de fato e a gente tiver segurança para se reunir nas salas. Tá bom, irmãos? Então, eu quero introduzir uma temática com vocês hoje de manhã. E eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias inicialmente em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós vamos, irmãos, tratar muito mais de um tema do que, digamos assim, de um texto. Então, só para situar os irmãos, nós não vamos trabalhar expositivamente textos, nós vamos trabalhar temas. Isso é um tema que nós vamos expor à luz da Escritura, não é? Principalmente para os irmãos aqui que fizeram o curso de pregação, sabem essa distinção, não é? Entre um sermão temático, um sermão textual e um sermão expositivo. E da mesma forma isso acontece na EBD, quando a gente estuda um texto sequencial, não é? Ou quando a gente estuda tema que vai caminhando por toda a Escritura. Então a nossa ideia hoje é pensar nisso, um tema e que ele abrange toda a Escritura, tá certo? Chegou aí já, Tiago, a transmissão? Os irmãos que já estão aí no YouTube, né, Facebook, a gente teve um probleminha no início da transmissão. Creio que chegou agora aí o sinal, disponibilize aí os links para os irmãos nos acompanharem em casa também. E aí eu quero pensar com os irmãos um pouquinho sobre, iniciar com esse texto, né, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 14, e pensar numa temática, irmãos, que eu creio ser oportuna para o momento, mas não só para o momento. Não só para o momento. Eu creio que há algumas práticas básicas que muitas vezes a igreja negligencia e que essas práticas básicas negligenciadas, elas suscitam um prejuízo horrível na vida da igreja. Há questões práticas que muitas vezes nós queremos terceirizá-las. E quando nós terceirizamos aquilo que é prerrogativa, obrigação nossa, isso gera um prejuízo terrível para a igreja do Senhor. Ao que eu estou me referindo, irmãos?
Quando a gente pensa em aconselhamento, em quem é que a gente pensa? Sejam francos, quando a gente pensa em aconselhamento, em quem é que a gente pensa? A gente pensa no pastor. Eis a razão pela qual nós temos o gabinete pastoral. Não é? Porque quando a gente tem alguma coisa delicada na nossa vida para ser tratado, a gente quer ouvir alguma opinião, alguma orientação, a gente pensa logo, eu vou conversar com o pastor. É bem verdade, irmãos, que não é ruim isso. Não é ruim isso. Mas, por outro lado, muitas vezes, nesse aspecto, a gente termina terceirizando aquilo que é mútuo, aquilo que é responsabilidade e dever de cada um, que é o aspecto do aconselhamento mútuo, da exortação mútua, da orientação mútua. E a gente centraliza isso na figura do pastor, na figura daquele que naturalmente está ali liderando a igreja, e não valorizamos esse relacionamento da mutualidade. E aí o que é que acontece? Quando o pastor ele não tem condições de, porque não tem, isso é natural, de oferecer aconselhamento a toda a igreja no sentido individual, porque nós oferecemos no sentido coletivo com a pregação. Mas nós não temos como oferecer isso no sentido individual. E não sou eu apenas, é qualquer pastor. Não é? Qualquer pastor, numa comunidade que ela ultrapasse um número bastante razoável, que é o caso da nossa e de muitas outras, não há como a gente ter essa relação permanente. Isso é natural. A pandemia nos mostrou e nos acentuou esse aspecto. E aí nós ficaremos sem essa relação de aconselhamento, de encorajamento, de consolo, de conforto. Eu até tenho dito o seguinte, algumas pessoas muitas vezes dizem, mas ninguém da igreja, só fulano e cicrano estiveram comigo. Eu disse, se fulano e cicrano, de onde são? Não, são da igreja. Eu digo, então fulano e cicrano, baixa um pouquinho, Dudu, o meu retorno aqui. Fulano e cicrano são representantes da igreja na sua vida. Então você não esteve só, você pode não ter tido a figura do pastor, de algum presbítero, de alguma liderança, mas se você teve amigos e irmãos que fazem parte da igreja, que estiveram ao seu lado no momento da sua dor, você esteve sendo assistido pela igreja. Mas é justamente esse conceito, muitas vezes, de desvalorização do aconselhamento, da exortação mútua. Outro aspecto também muito problemático quando a gente fala sobre isso é a questão da autoajuda. Não à toa, a palavra da moda hoje, qual é a palavra da moda hoje? É coach. Inclusive tem os pastores coaches, né? Tem pastor que tem feito aí, né, aqueles cursos na área de pós-graduação ou de especialização nessa área, coach. O que é o coach? É uma espécie de, a tradução literal seria treinador, não é? Mas é aquela pessoa que está ali ao seu lado para despertar, né, e aflorar em você o melhor de você. E aí o grande, né, tem grandes expoentes aí dessa teologia, o David Leonardo é talvez o maior, não é? Todo mundo reposta as mensagens dele, aquele que disse lá atrás, Cristo é o coração, é o centro, né, do Evangelho, e você é o centro do coração de Cristo, alguma coisa assim, não é? É aquela mensagem de autoestima, né, de autoajuda, de valorização, de você olhar no espelho toda manhã e dizer para você mesmo, você é bonito, você é bonita, você é inteligente, você é forte, você é capaz. Nunca diga para si mesmo que você não é capaz. Nunca diga para si mesmo que você não tem condições. Pelo contrário, diga sempre que você é capaz, que você tem condições. Essa é a mensagem da autoajuda, tão disseminada
secularmente e agora também dentro dos arraiais cristãos, né? Então, isso é um problema, irmãos, e é um problema por quê? Porque quando a gente lê a Escritura, quando a gente abre a Bíblia Sagrada, a gente encontra a Bíblia dizendo que dentro de nós mesmos, nós não vamos encontrar absolutamente nenhuma solução para os nossos problemas, para os nossos dilemas. Pelo contrário, Jeremias nos diz que o coração do homem é corrupto e desesperadamente corrupto. É enganoso. Se tem uma mensagem que a Bíblia diz, não confie no seu coração. Mas é justamente a mensagem do coach, dessa teologia coach que nós temos nos nossos dias. Confie no seu coração. Siga os seus instintos. E a Bíblia diz totalmente o contrário. Nunca confie no seu coração. Nunca vá por onde as suas emoções lhe direcionam. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso, é corrupto. O nosso coração, ele é tendencioso a nos levar pelos caminhos que naturalmente desagradam a Deus. Mas a pergunta que nós devemos fazer inicialmente aqui, queridos, se não temos a teologia do coach como algo salutar para as nossas vidas, não é? Se nós não temos essa ideia da autoajuda. Por outro lado, como reagir diante dos problemas? Como reagir diante das lutas? Será que a Bíblia só tem para a gente palavras duras, difíceis, palavras de admoestação, de correção, palavras de confronto? A Bíblia não nos oferece nenhuma palavra de encorajamento, de aconselhamento, de ânimo, de esperança. E é justamente sobre isso que eu quero tratar com os irmãos durante algumas oportunidades. É sobre a teologia do encorajamento. E aí, o texto inicial de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 14. Vamos ler juntos? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vamos repetir? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, Paulo está deixando muito claro aqui nesse texto que há sim uma mensagem para os insubmissos, há sim uma mensagem para aqueles que estão desanimados, há sim uma mensagem para aqueles que são fracos, há sim uma mensagem do Evangelho saudável que naturalmente nos assiste, nos atende, nos abençoa, nos beneficia em várias situações da nossa caminhada e da nossa vida. É por essa razão, irmãos, que eu não canso de repetir a expressão do Salmo de número 19. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Ou seja, nós não encontramos lacunas, nós não encontramos falhas, nós não encontramos erros na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Eis a razão pela qual na nossa confissão de fé, nós declaramos já no capítulo de número 1 sobre a palavra de Deus, que ela é suficiente para a nossa vida. Ela é suficiente para a nossa vida. O que é que significa isso? Significa que se nós temos a Bíblia, nós temos o que nos é necessário. Nós não precisamos de absolutamente mais nada, a não ser a Bíblia, para que ela nos conduza o caminho que Deus quer que nós caminhemos. Essa implicação aqui dessa afirmação é muito importante. É muito importante, porque ela nos coloca na situação de não
vivermos, não é, em busca de outras fontes de direcionamento da palavra para a nossa vida, senão pela palavra de Deus. Senão pela palavra de Deus. Se eu digo a Bíblia é suficiente, eu estou dizendo que a Bíblia é suficiente, não precisa de mais nada. Lembram que a gente está trabalhando no domingo à noite Colossenses, e o tema central da carta de Colossenses qual é? Cristo é suficiente. Os falsos mestres ali de Colossos queriam acrescentar algumas normas, alguns ritos, né, que a gente até viu Paulo combatendo no capítulo 2, o legalismo, o misticismo, o ascetismo, né, o gnosticismo, tudo doutrinas que os falsos mestres estavam acrescentando ao cristianismo, como se a obra de Cristo fosse insuficiente, como se não bastasse apenas crer na morte redentora de Cristo. Era necessário observar mais algumas coisas, e Paulo diz, de maneira nenhuma. Cristo é suficiente. Crer nele é suficiente para salvar o pecador. A mesma coisa da suficiência de Cristo para a salvação é para a vida cristã, a Bíblia Sagrada. Ela é suficiente. Eu gosto daquela expressão e até uma figurinha, né, do pastor Augustus, quando alguém está como se fosse orando, Deus fala comigo, e aí Deus dá o quê? A Bíblia. Deus dá a Bíblia, né? Deus fala comigo, Deus fala através da Bíblia. Deus fala através da Bíblia. Ela é suficiente para a nossa vida. Nós não precisamos acrescentar, viver a buscar outras formas, outros meios, até porque Hebreus nos deixa muito claro que estas formas e meios, eles cessaram. Eles terminaram, havendo Deus, outrora falado, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje Ele nos fala, por meio do Seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, a revelação de Deus, irmãos, para as nossas vidas se dá através da palavra. Quem vive em busca de outras formas de revelação de Deus é preguiçoso que não quer ler a palavra, não quer ler a Bíblia. Quer ouvir vozes, né? Quer ouvir vozes do além, dizendo, olha, o caminho aqui é esse, o caminho é aquele outro. Quando na verdade a Bíblia está aqui ao nosso dispor, para que a gente possa ler, estudar e saber muito bem o que é que Deus requer de cada um de nós, para que vivamos de forma que o glorifique e que o agrade. Então a Bíblia é suficiente, irmão. Se a Bíblia é suficiente, nós devemos ter em mente que a forma de, nesse aspecto específico, sermos encorajados diante das lutas e dificuldades da vida é através dela. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso durante algum tempo. Primeiro aqui a pergunta, o que é encorajamento? O que é encorajamento? O encorajamento é um ato de ser encorajado, animado e consolado, principalmente nos momentos difíceis da vida. Encorajamento é esse ato de ser encorajado, animado, consolado, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. E nós vamos ver três palavras, não é, que aparecem no Novo Testamento e que estão atreladas a essa questão do encorajamento. A primeira palavra, se os irmãos abrirem aí as suas Bíblias, vamos dar uma folheada para a gente acompanhar alguns textos, não é? A primeira palavra nós encontramos Marcos capítulo de número 10, Marcos 10, 49. O que é que nos diz aí Marcos 10, 49? Alguém lê, por gentileza? Muito bem. Como é?
Sim, sim. Pedindo que está transmitindo, então a gente tem que ler para sair aqui do microfone. Na próxima, Tiago, eu vou fazer isso. Muito bem, irmãos. Essa palavra aí tem coragem, tem ânimo, não é? Ela significa ter coragem, animar-se, ter confiança. É o consolo que vence o medo e confia nas promessas de Deus. Trata-se de uma expressão usada na Bíblia para combater o medo. Então, foi isso que Jesus disse, né? Tem coragem, tem ânimo, confie nas promessas do Senhor. Outro, irmãos, está aí em 1 Tessalonicenses 2:12. Vamos abrir aí esse texto. 1 Tessalonicenses 2:12. Então, a primeira ideia da palavra aqui que aparece para encorajamento é animar-se ou ter bom ânimo. A segunda é a ideia de conforto, confortar. 1 Tessalonicenses 2:12. Vamos ler juntos? Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Essa aqui traz o sentido de consolar. Era um dos objetivos da profecia ou do ensino da palavra de Deus. Edificar, exortar e consolar. Que é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Não é? Esse termo e esse dom tão, digamos assim, mal interpretado na atualidade, Paulo esclarece lá quando ele está tratando sobre os dons, porque lá no contexto de Paulo, 1 Coríntios 12 e 14, Paulo está tratando sobre os dons. E aí quando Paulo fala sobre o dom de profecia, ele diz qual é a utilidade da profecia. Qual é a utilidade da profecia? Edificar, exortar e consolar. Essa é a ideia que nós encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 14. Eu já disse isso aqui para os irmãos, não é? Que quando se algum dia os irmãos forem a Recife, ao Seminário Presbiteriano do Norte, não é? Onde eu estudei, onde o William está estudando, o Seminário da Igreja Presbiteriana, na entrada tem lá, Seminário Presbiteriano do Norte, Casa de Profetas, da capela, onde a gente tem os cultos, né? Casa de Profetas. Há mais de 120 anos formando profetas. E aí o pessoal fica com aquela ideia, profeta, mas profeta não traz nenhuma predição a respeito do futuro, nenhuma revelação a respeito de algo oculto. Não, porque nós usamos a profecia no sentido do que a Bíblia diz, que ela é para exortar, para encorajar e para edificar. E o que é que nos faz essas três coisas? A palavra de Deus. De modo que quando nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos fazendo o quê, irmãos? Profetizando. Quando a palavra de Deus é pregada, ali há um profeta e ali há uma profecia. E nós estamos profetizando. Mas qual é o conceito que nós temos na atualidade a respeito de profecia? É algo a respeito do futuro no sentido individual. Fulano de tal, daqui a tantos anos ou daqui a tantos meses vai acontecer isso e isso com você. Ou então alguém chegar e dizer, Deus está me mostrando que aqui há alguma coisa. Então é assim que nós entendemos profecia. Algumas pessoas entendem profecia, e não é esse o termo bíblico. A ideia é a exposição da palavra, a pregação da palavra, ali há um profeta. Ali há um profeta, e ali há a profecia do Senhor. Outro termo utilizado aí para essa ideia de encorajamento, irmãos, é a ideia de consolo, não é? E aí a gente pode abrir o texto de João, se os irmãos fizerem isso, João capítulo de número 14, João capítulo 14, quando nos é falado aqui sobre a missão, não é? Do Espírito Santo. Inclusive eu quero explicar um ponto aqui para os irmãos nesse sentido. João 14, 16. Vamos lá? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Né? A ideia aqui é de consolo. Essa palavra, ela traduz
o seguinte sentido: ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la. Então, essa é a ideia de consolo, no sentido de uma pessoa que está ali ao lado da outra, encorajando. Essa é a ideia de consolo. Por isso que Jesus disse: eu rogarei um outro consolador. Um outro consolador. Irmãos, deixe-me só pontuar algo aqui, que eu acho importante. Quando a gente continua lendo aqui no capítulo 14 de João, lá no capítulo 16 também, a gente vê a tarefa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. A gente vai ver que Jesus disse que Ele vos guiará em toda a verdade, né? Ele vos guiará em toda a verdade. Quando eu digo, e disse no início, que a Bíblia, ela é suficiente para a nossa vida, que se nós queremos ouvir Deus falar, nós devemos ter a Bíblia. Muitas vezes a gente pensa assim: então Deus só fala comigo se eu estiver lendo a Bíblia naquele exato momento. É isso? Que o sentido de Deus falar através da Bíblia? Não. Claro que quando a gente está lendo a Bíblia, Deus está falando ao nosso coração. Mas quando eu digo que a Bíblia é suficiente para nortear tudo na nossa vida, por exemplo, eu estou num ambiente de trabalho e surge uma situação lá diversa para que eu possa resolver. Eu não estou com a Bíblia ali naquele momento. Eu não tenho como folhear a Bíblia naquele exato momento. Porém, eu, todos os dias, li a Bíblia, conheço a Bíblia e conheço os valores do reino de Deus. O que é que acontece? O Espírito Santo de Deus, naquele momento, nos faz recordar aquilo que nós lemos, aquilo que está na nossa mente, e, consequentemente, nos faz entender o que é que Deus está falando para eu ou você fazermos naquele exato momento. Então, vamos hipotetizar aqui uma situação de corrupção. Estou lá no meu trabalho e, de repente, surge uma situação em que me colocaram diante de um ato ilícito. E aí eu fico pensando, se eu desobedecer a ordem, eu posso ser perseguido e punido pelo meu chefe. Posso até perder o emprego. Mas, por outro lado, o que é que Deus queria que eu fizesse? Aí você lendo a Bíblia, você lendo a Escritura Sagrada, o Espírito Santo naquele momento vai lhe dar a clareza que honestidade é um princípio do reino de Deus. E que o que Deus quer para a sua vida naquele momento é que você seja o quê? Honesto. Aí você vai lembrar de textos do provérbio, você vai lembrar da Escritura como um todo, você vai lembrar da palavra dizendo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Espírito Santo de Deus vai fazer com que isso venha à sua mente, de modo que você então diga: não, meu chefe, não, meu patrão, eu não vou fazer esse ato ilícito, ou até mesmo um colega, não é? Se unir ali para uma situação ilícita. Não, você vai ter aquela nítida certeza de que o que Deus quer para a sua vida não é aquilo ali. E mesmo que, deixa eu abrir o parênteses aqui, e mesmo que você caminhe pelo caminho errado, você no mínimo vai ter a consciência e o Espírito Santo de Deus martelando na sua consciência de que você tomou o caminho errado. De que você tomou o caminho errado. Né? Você não vai ter o álibi lá na frente e dizer: eu não sabia que era isso que Deus queria para a minha vida. Não vai, porque ficou muito claro através da ação do Espírito Santo de Deus. Lembremos-nos, né, da expressão de Paulo em Filipenses 4:8. O que é que diz lá? Vocês lembram? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é virtuoso, tudo que é amável, tudo que é louvável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. A mente da gente precisa estar impregnada da palavra de Deus, e a ação do Espírito Santo de Deus se dá justamente nesses momentos. Eu estou lá fazendo uma prova na escola, na universidade, e de repente uma questão dificultosa para mim, e eu fico ali. Mas e agora? Aí eu tenho a oportunidade de colar, eu tenho a oportunidade de pegar carona ali no colega. Eu fico: o que é que Deus quer que eu faça nesse momento? O Espírito Santo de Deus, você não está com a Bíblia aberta,
naquele exato momento. Você não tem como abrir o celular, senão o professor vai dizer, ó, você está fazendo uso aí de alguma coisa, de alguma pesquisa. Como é que Deus vai falar ali naquele momento? Justamente com a Bíblia na sua mente e coração. É por isso, irmãos, que a gente não pode negligenciar a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, ela precisa estar impregnada na nossa mente. Muito bem. Então, encorajar, nós vimos essas 3 palavras, né? É animar, é consolar diante dos momentos difíceis, é ficar ao lado de outra pessoa para encorajá-la. Esse é o termo de consolador, né? Que é aplicado aqui a Jesus e ao Espírito Santo. Quando a gente fala sobre encorajamento, irmãos, a gente também deve lembrar quem é a fonte de todo o encorajamento. E a fonte de todo o encorajamento é o nosso Deus. Não é? Ele é quem nos encoraja e Ele é a fonte de todo o nosso encorajamento. Então vamos pensar algumas questões aqui sobre Deus. Primeiro, vamos lá para 2 Coríntios, que foi inclusive um texto que eu trabalhei, né, com os irmãos algumas vezes na EBD, né, nesse período de pandemia. A gente estava tendo uma visão mais ampla, panorâmica, sobre essa segunda carta de Paulo aos Coríntios. E essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela vem nessa ideia do consolo, do conforto. Eu não sei se os irmãos se recordam, mas eu falei sobre isso, que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito pessoal. É uma carta muito pessoal. É uma carta onde Paulo, de uma certa maneira, abre o seu coração, fala um pouco das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Onde ele lida, né, com ele mesmo, relatando aquilo que ele passou, aquilo que ele vivenciou. Porque na primeira carta, Paulo trata de forma mais teológica, doutrinária, dos problemas da igreja de Corinto. Na segunda carta, não, ele então vai abrir o coração dele, né, como ele não fez, talvez, em nenhuma outra carta. E quando ele escreve as cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, Paulo está dando conselhos a um jovem pastor. Então, quer queira, quer não, há muita teologia pastoral lá. Mas aqui em 2 Coríntios não, aqui ele abre o coração, ele relata os problemas, e principalmente o problema que ele enfrentou em Corinto, que foi a rejeição momentânea por parte de um grupo da igreja em virtude das palavras duras que ele tinha dito. Né? Porque o que é que acontece aqui com Corinto, né? A igreja na cidade de Corinto? Uma igreja problemática, e Paulo corrige, Paulo trata. Mas essa igreja problemática não estava apenas, digamos assim, lidando com questões doutrinárias ou internas. Ela tinha também problemas no que diz respeito à liderança. De modo que um grupinho lá se fortaleceu, né? Um grupo de falsos apóstolos, e eles, de uma certa maneira, atacaram a autoridade de Paulo. Aquilo que eu disse quinta-feira no estudo bíblico, quem assistiu. Irmãos, a primeira coisa que acontece quando há uma insatisfação, há uma relação de murmuração, é justamente se insurgir contra o líder, contra a liderança. Quando o povo estava lá, e vamos recapitular quinta-feira o estudo bíblico, quando o povo estava no limiar de entrar à terra prometida, porém, os 12 homens que foram espiar a terra, quando retornaram 10 deles, disseram assim, olha, a terra é boa, a terra é frutífera, a terra mana leite e mel de fato, porém, os que habitam nela são os gigantes. A gente não vai ter como possuir nunca essa terra. E aí o que foi que o povo fez? Começou a duvidar da promessa de Deus e, consequentemente, disse, olha, por que Moisés nos trouxe aqui? E aí a insubmissão, né, a murmuração, o ataque foi diretamente para quem? Para Moisés e Arão. Por que nos trouxeste aqui? Por que Deus nos trouxe para cá? Não era melhor que a gente tivesse morrido lá no Egito ou no deserto? Ou é melhor que a gente retorne ao Egito? Aqui em Corinto não foi diferente. Paulo, quando admoestou e corrigiu os problemas daquela igreja, um grupo de
falsos apóstolos, né? De uma certa maneira, criaram ali uma situação indesejada para Paulo, de modo que quando Paulo foi visitar essa igreja pessoalmente, rejeitaram ele. Rejeitaram ele. E isso causou muita dor ao coração do apóstolo. Isso causou muito sofrimento, muita tristeza. É por isso que ele relata aqui na segunda carta. Olha, foi triste, foi difícil o momento que eu estive entre vós e não fui recebido por vocês. Mas ao mesmo tempo, depois de um período, o povo reconheceu e admitiu, e Paulo então escreve essa carta sem amargura, sem azedume no seu coração, mas ao mesmo tempo relatando aquilo que ele tinha passado. E aí ele fala sobre consolo. Observem, irmãos, o capítulo 1, versículo de número 3. O que é que Paulo diz aí? Bendito, vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Né? Três coisas básicas Paulo nos diz aqui. Paulo primeiro diz que o Deus que nós servimos é o Deus que é o quê? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Segundo, ele diz que ele é o Pai de quê? De misericórdias. E terceiro, Paulo diz que ele é o Deus de toda a consolação. Né? O Deus que nos conforta, o Deus que nos consola, o Deus que nos encoraja, o Deus que nos anima, ele é o Pai de Cristo, ele é o Pai de toda misericórdia, ele é o Deus de toda a consolação. Não há origem de um conforto, de um consolo legítimo, eficaz, benéfico, senão em Deus. Né? Ele é o Pai de Cristo, ele é o Pai de misericórdia e ele é o Deus de toda a consolação. Né? Nós devemos nos lembrar, irmãos, que Deus, como esse Pai de toda misericórdia, né? A misericórdia do Senhor é o quê? A causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Né? Eu e você estamos aqui hoje de manhã por causa da misericórdia e da bondade de Deus. O Tim Keller, eu vou fazer referências muitas vezes aqui a Tim Keller. Ele trabalha um aspecto interessante sobre a vida cristã e ele menciona que uma das formas, não é, pelas quais nós podemos rejeitar a Deus, preste bem atenção, rejeitar a Deus, é através do moralismo ou legalismo, da religião. Tim Keller diz que uma das formas da gente rejeitar a Deus é através da religião, que é a mesma coisa que moralismo e que é legalismo. O que é que significa isso? Significa aquela pessoa que se aproxima de Deus, mas se aproxima de Deus com justiça própria, achando que Deus é devedor de alguma coisa a essa pessoa. Essa é a visão do legalista. É aquele que se aproxima de Deus, mas se aproxima de Deus não desprovido de qualquer justiça própria. Pelo contrário, se aproxima de Deus com justiça própria, achando que Deus é devedor a ela de alguma coisa. Esse é o sentimento legalista, irmãos, é que faz com que o indivíduo se sinta merecedor de alguma coisa. E como esse sentimento está presente na vida da igreja hoje. Esteve presente no período de Jesus, expressado e manifestado na figura dos fariseus, mas está muito presente nos nossos dias. Quando nós nos sentimos melhores, mais santos, mais perfeitos. Por isso que eu creio que é o Sproul, né, que diz que há pecado até em nossa santidade. Há pecado até em nossa santidade. Aquele sentimento que algumas pessoas possuem, sabe? Você deve conhecer pessoas assim, que se sentem mais santas,
mais crentes, mais puras do que as outras. Só os outros têm pecado. Só os outros têm impurezas. Só os outros cometem deslizes. Esse é o legalista. E aí Tim Keller diz que essa é uma forma de rejeitar a Deus. Porque a maneira de realmente nos aproximarmos de Deus é pelo Evangelho. E o Evangelho mostra o quê? Que nós somos pobres, que nós não temos nenhuma justiça que faça com que Deus olhe para a gente. E, biblicamente, é isso que a Bíblia realmente diz. As nossas boas obras, a nossa justiça própria, para efeito de justificação diante de Deus, não passa de lixo. Às vezes a pessoa acha ruim, tem gente que acha ruim quando a gente diz isso. Mas é isso que a Bíblia diz. É só ler Isaías, que o profeta diz que as nossas justiças próprias, nossas boas obras, não passam de trapos de imundícia. O que é trapo de imundícia? É lixo. Aquelas minhas obras, a minha obediência, a minha justiça que eu faço com o fim de ser aceito e recebido diante de Deus, não passa de lixo. Não passa de lixo. O Evangelho diz isso. Diz que nós nos aproximamos de Deus desprovidos de qualquer presunção, justiça própria, dependentes única e exclusivamente da misericórdia e graça do nosso Deus. E ai de nós, queridos irmãos, se não fosse a misericórdia, a graça e a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Na salvação e na permanência da bênção de Deus sobre nós. A misericórdia de Deus se manifesta na salvação, mas a misericórdia de Deus se manifesta na permanência da nossa vida com Deus. Tanto na nossa união com Cristo, na nossa perseverança até o final, como nas bênçãos e dádivas materiais e terrenas que Deus nos dá. É por isso, irmãos, que eu tenho muito medo daquelas expressões assim. Não sei se você já disse em algum momento, ou já ouviu alguém dizer com você: ah, fulano, você merece. Já ouviu essa expressão? Quando a gente conquista algo, né? A gente compra um carro, a gente compra uma moto, a gente compra uma casa, a gente é aprovado num concurso, não é? Um filho da gente se forma. Ah, fulano, você merecia isso, você merecia esse presente. Eu pergunto, irmãos, nós merecíamos? Será que nós merecíamos de fato? Biblicamente, nós só recebemos por causa da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. O merecimento nosso de alguma coisa é por causa da justiça, da misericórdia, da bondade de Deus, que nos dá gratuitamente, nos dá graciosamente. O que é que diz lá o Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos é levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados Ele o dá quando? Enquanto dormem. Então, a gente recebe as bênçãos e dádivas de Deus por causa da misericórdia. Porque a gente pode, por um lado, pensar: não, mas pastor, eu trabalhei muito, eu ralei muito, eu suei muito para alcançar isso. Sim, mas quem foi que lhe deu tudo isso? Quem foi que lhe deu essa força, essa inteligência, essa capacidade? Quem fez o seu dinheiro e o seu comércio prosperar e multiplicar? Foi você acordar às 6 da manhã e dormir 10 da noite, trabalhando de noite? Foi não. Foi a bênção de Deus, foi a misericórdia de Deus, foi o cuidado de Deus. É por isso que Tiago diz: toda bênção, todo dom, toda dádiva vem de Deus, o Pai das luzes, em que não pode haver mudança nem
variação. Tudo vem de Deus, irmãos. O AD canta, né, uma canção até composta pelo Cristiano Borges. Tudo é de Deus, né? O meu trabalho é de Deus, a minha família é de Deus, meus dons são de Deus, meus talentos são de Deus. Tudo é de Deus porque foi Deus quem me deu. Foi Deus quem nos deu. E Ele nos deu não porque mereçamos. Ele nos deu por causa da sua bondade, misericórdia, generosidade. Então lembre-se, do início ao fim, tudo é de Deus. E por causa de Deus e para a glória de Deus. Nada é sobre a gente, nada é por causa da gente, mas tudo é sobre Deus. Tudo é por causa de Deus. Tudo é para a glória de Deus, né? Por essa razão, Deus nos torna tão dependentes dEle, né? Para que o nosso coração orgulhoso jamais usurpe a glória que é devida dEle. Isso tudo Deus faz, irmãos, para que a gente entenda e saiba que a glória sempre é dEle, sempre é para Ele, e não para a gente. E não para a gente. Porque o nosso coração orgulhoso do jeito que é tendencioso a querer usurpar aquilo que pertence a Ele, que é a sua glória. Então, queridos, o nosso Deus é o Pai de toda consolação, não é? O Deus Pai de toda consolação, Ele é o Pai de Cristo, Ele é o Pai de misericórdias, Ele é o Pai de toda consolação, Ele é o Deus de toda consolação. Segundo aspecto, que Deus é a fonte de encorajamento, como Pai de toda consolação, mas por outro lado, Jesus é o advogado perfeito. É o advogado perfeito. Quando nós abrimos, irmãos, a Escritura, nós lemos e nós vimos, né, no texto de João 14, quando Jesus está para ser crucificado, né, e depois, consequentemente, iria ser assunto aos céus, o que é que Jesus diz aos seus discípulos? João 14, a partir do versículo 1. O que é que diz? Texto muito conhecido nosso. Não se turbe o vosso coração. Credes também? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou para preparar um lugar. Se eu não for, como é que diz lá mais? Vamos abrir então João 14, para a gente ter. Quando Tomé então pergunta qual é o caminho, Jesus no verso 16 diz o quê? No verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente lembra bem do 16, do 6, não é? João 14, a partir do 1, vamos lá juntos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, né? E vós sabeis o caminho onde eu vou. É quando Tomé pergunta, e qual é o caminho, Senhor? Não é? Para onde vais? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas no versículo de número 16, Jesus disse o quê? Rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. A gente, quando fala sobre a ação do Espírito Santo, a gente sempre fala, o Espírito Santo é o Consolador. E é o Consolador. Mas Jesus também era o Consolador. Aqui, só para a gente entender um pouquinho essa questão confusa na mente de muita gente sobre a habitação do Espírito Santo de Deus no Antigo e Novo Testamento, não é? A ideia que muitas pessoas têm equivocadamente é que o Espírito Santo só passou a habitar o crente depois de Pentecostes. Não. Ali, depois de Pentecostes, há um novo momento. A administração do pacto da graça, né, na dispensação da lei, depois do Evangelho, começa a vigorar a partir daquele momento que Cristo é crucificado, morto, né, ressurreto, ali a lei cerimonial é cumprida, é encerrado o seu vigor, a sua validade, e começa então um novo momento, né? Eu uso esse termo nova era, mas ele é confuso porque tem naturalmente um segmento filosófico muito complicado com o termo também nova era, não é? Mas de fato ali começa uma nova era, um novo momento na história do povo de Deus, com
a lei cerimonial sendo banida, não é? Sendo cumprida e sendo encerrada a sua validade, a sua observância, e um novo pacto, ou o mesmo pacto, mas uma nova administração sendo vigorada. Dentre elas, a descida do Espírito Santo. Não sei se vocês se recordam, mas há um momento no livro de Atos em que há um encontro ali com os discípulos de João, aí onde o pentecostalismo se aproveita para dizer que há a segunda bênção, não é? Porque os discípulos de João disseram, nós não ouvimos falar a respeito do Espírito Santo, dessa ideia aí, então, e ali foram batizados com o Espírito Santo, não é? Por que, irmãos, durante o período de Jesus, do seu ministério, e a resposta é muito clara, muito óbvia, por que é que durante o período do ministério de Jesus não havia o Espírito Santo? Porque ele já estava ali. E ele é o quê? O Consolador também. Então, naquele momento, não havia necessidade do Espírito Santo, usar essa expressão entre aspas, porque a Trindade ela é indissolúvel, ela é indissociável, não é? Mas assim, no âmbito da economia de Deus, ali estava Cristo, não havia necessidade dessa ideia do Espírito Santo, porque Cristo era o Consolador. É tanto que aqui ele diz o quê? Eu rogarei ao Pai que mande um outro Consolador. Quando eu for elevado às alturas, o Pai mandará um outro Consolador, da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma essência que a minha, e ele fará a mesma coisa que eu fiz quando estive com vocês. Falei a verdade e os guiei na verdade. Se os irmãos perceberem aí o versículo de número 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aí o versículo de 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Através de quem, irmãos? Do Espírito Santo. De modo que se o Espírito Santo habita na minha vida e na sua vida, quem é que habita na nossa vida? É Cristo. Nós não estamos sozinhos, nós não somos órfãos, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos o próprio Pai, nós temos o Filho conosco, que habita também em nós. Então, irmãos, Jesus é esse advogado perfeito. A expressão que é utilizada aqui é parácletos. Não é? Parácletos. De onde vem também o verbo, né, parakleo, a ideia de consolo, de conforto, de ajudador, de aquele que nos defende. E aí a gente precisa lembrar aqui de três características básicas, né, a respeito, aliás, duas características básicas a respeito desse advogado. Primeiro, ele foi constituído pelo juiz, né? Quando alguém vai a um tribunal e esse alguém não pode pagar um juiz, um advogado, o que é feito? É-lhe oferecido um advogado gratuito, né? O defensor público. Porque o promotor naturalmente já está lá para acusar. Você precisa agora de quê? De um advogado para lhe defender. Né? Claro, irmãos, não tenhamos a imagem do defensor público da nossa justiça brasileira. Não é? Aquele defensor gratuito que a justiça oferece, que aí tem toda a morosidade, a dificuldade de dar seguimento aos processos. Mas ele foi constituído pelo juiz. E Jesus foi constituído pelo juiz para ser o que? O nosso advogado. Aquele que nos defende, aquele que está conosco ali a nos proteger. O promotor, não é, iníquo, ele está sempre ali acusando, não é? Acusando. Mas, por outro lado, Jesus está a nos defender. Outro aspecto é que Jesus é justamente o advogado perfeito. Né? Nele não há injustiça, nele não há corrupção, nele não há erro de forma nenhuma. De forma nenhuma. E, por fim, irmãos, nós temos, além de Deus, além de Jesus, nós temos o Espírito Santo, que nós acabamos de ler também sobre isso. Né? Ele que está conosco em todos os momentos da nossa vida, a nos encorajar, a nos fortalecer e a nos animar.
não é? É importante, irmãos, e a gente vai ver na sequência a importância desse encorajamento mútuo, mas a gente deve sempre lembrar que em todo e qualquer momento da nossa vida, nós temos o Senhor conosco, que jamais nos abandona. Os irmãos receberam aí uma postagem minha hoje de manhã. O que é que ela diz? Alguém pode ler aí bem rapidinho aí para mim? Pode pegar agora o seu smartphone. O que é que ela diz aí, essa frase? Que eu postei hoje de manhã para vocês. Está aqui amparada no estudo de hoje de manhã. Leiam aí. Não importa quão desanimado ou solitário você se sinta. O que é que aconteceu? Deus nunca abandonou você. Essa, irmãos, é a mensagem de encorajamento que a gente deve ter em nossa vida. A mensagem do Evangelho. Não é a ajuda de nós mesmos, do nosso próprio coração. Eu gosto do trocadilho que o reverendo Hernandes faz. Não é autoajuda, é a ajuda do alto. Não é autoajuda. Não confie no seu coração. Confie na palavra de Deus. Não confie no seu coração. Essa é a mensagem bíblica claríssima. Não vá pelas suas emoções, não vá pelos seus sentimentos. Vá por aquilo que a palavra de Deus nos ordena e nos ensina. Amém, queridos? Vamos orar nesse instante, vamos ficar em pé. Eu queria convidar você a orar nesse instante, colocar a sua vida diante do Senhor. Talvez nesse tempo difícil de pandemia, não é? Em que a gente deixou o nosso coração ser, de certa maneira, afligido pelas circunstâncias, pelas adversidades, ou por outras futuras que um dia talvez tenhamos que enfrentá-las, mas que a gente busque sempre o encorajamento e a força que provém do nosso Deus. Então vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra que nos convida a nos lançarmos totalmente nas tuas mãos, a nos rendermos plenamente a ti, tendo a certeza de que em tuas mãos as nossas vidas estão muito bem cuidadas. Ó Deus, tem misericórdia da tua igreja, do teu povo, da nossa vida, quando muitas vezes deixamos que o medo, que as incertezas, as dúvidas, as circunstâncias adversas nos desanimem, nos desmotivem. Nos ajuda, Senhor, a não colocarmos a nossa esperança e confiança nos homens, mas a dependermos e confiarmos somente do Senhor. Que tenhamos a convicção permanente que Tu és o nosso melhor amigo, que Tu és o nosso rochedo forte, de que Tu és o nosso baluarte, de que Tu és a nossa força. Por isso, ó Deus, sustenta o nosso viver nessa manhã, tanto aqui presencial como virtualmente. Se há pessoas desanimadas, desencorajadas, por qualquer motivo que seja, que a Tua palavra os alcance, que o Teu amor os abrace, de forma que sintamos-nos, ó Deus, encorajados não por causa de homens, não por causa de instituições, mas por causa única e exclusivamente do Senhor, que é o autor e a fonte de todo consolo, de todo ânimo, de toda coragem. Nos ajuda, Senhor, a prosseguirmos, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Dá-nos a Tua bênção, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.